O que faz um teólogo, afinal? A gente costuma pensar naquela pessoa perdida no meio de livros empoeirados, né? Mas olha, a realidade é muito, mas muito mais conectada com o nosso dia a dia. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar qual é o verdadeiro papel de quem estuda teologia, tanto na igreja quanto na sociedade em geral. Para começar, vamos direto ao ponto. Quando se fala a palavra teólogo, qual é a primeira imagem que vem à mente? É bem provável que seja algo bem específico. Pois é, talvez a imagem seja exatamente essa. Uma pessoa meio isolada numa biblioteca, cercada de livros velhos, decifrando línguas que ninguém mais fala. E assim, claro que o estudo é uma parte fundamental do trabalho, mas essa visão é super limitada. A verdade é que o papel do teólogo é muito mais dinâmico. Pensa nele como um intérprete, sabe? A função é construir pontes. Pontes entre a fé, os textos sagrados e as questões super reais, super concretas do nosso tempo. É bem mais do que só estudar o passado. É um trabalho de traduzir essa sabedoria toda para os dilemas de hoje. E é super importante entender que ser teólogo vai muito além de ter um diploma na parede. É, na verdade, uma vocação que mistura o rigor do pensamento, do intelecto, com uma jornada espiritual bem profunda. A palavra-chave aqui é responsável. Esse trabalho todo de interpretação não é só um exercício acadêmico, abstrato, não mesmo. É um compromisso ativo para aplicar os ensinamentos da fé de um jeito ético, de um jeito construtivo no mundo real, na nossa vida. Certo. Mas na prática, o que é que preenche o dia de um teólogo? Vamos dar uma olhada nas suas principais atividades. O trabalho é quase um ciclo que envolve um monte de habilidades. Tudo começa com aquela investigação profunda dos textos, usando ferramentas como a exegese para entender o contexto original das coisas. Depois vem a reflexão sobre as grandes doutrinas da fé. E tudo isso, no fim, serve para ensinar, para escrever, para orientar as pessoas, sempre com aquele mesmo objetivo: conectar a fé com a vida real. E essa conexão não acontece só dentro dos muros da igreja, viu? O campo de atuação de um teólogo é bem mais amplo do que a gente costuma imaginar. A influência do teólogo vai se expandindo, quase como ondas no mar. O ponto de partida é a comunidade local, com ensino, formação de líderes. Daí, o trabalho se amplia para o ensino em seminários e faculdades. Depois, alcança um público ainda maior com a produção de livros, artigos, conteúdo para a mídia. E, por fim, chega na esfera pública, contribuindo com reflexões sobre ética, política e direitos humanos. E é exatamente nesse diálogo público que o papel do teólogo se torna fundamental para toda a sociedade, não só para quem é religioso. A teologia oferece uma base, uma estrutura para a reflexão moral. Ela ajuda a gente a fundamentar debates sobre justiça, sobre dignidade humana, sobre o valor da vida, temas que são essenciais para qualquer sociedade que queira ser saudável. E não é só isso. O trabalho teológico também estimula uma consciência crítica. Ele provoca a sociedade a pensar sobre os próprios valores, sobre os limites do poder e sobre a nossa responsabilidade como um todo, como coletivo. O teólogo também acaba atuando como um mediador, e isso é vital. Ele promove um diálogo respeitoso, um diálogo produtivo entre a fé e outras áreas do conhecimento, como a ciência, a filosofia, ajudando a construir pontes em vez de muros. E olha só que interessante, a teologia séria, bem feita, ela oferece uma alternativa a dois extremos que são bem perigosos. De um lado, o fundamentalismo, com aquelas leituras literais, rasas e rígidas. Do outro, o relativismo, que diz que nada é verdade absoluta. O teólogo oferece um caminho do meio, o do discernimento equilibrado. Mas, afinal, como é que alguém se torna teólogo? Vamos dar uma olhada na formação que é necessária e nos desafios que aparecem nessa jornada. Se tornar teólogo exige um compromisso, assim, de corpo e alma. A jornada começa com a faculdade, claro, mas ela continua com uma dedicação constante à leitura, à pesquisa e, talvez o mais importante, exige uma vida espiritual coerente, onde aquilo que se estuda e se ensina também é vivido no dia a dia. Essa é uma pergunta muito importante, principalmente aqui no Brasil. Como é que essa profissão é vista oficialmente? Então aqui tem uma distinção que é fundamental. O curso de teologia é, sim, totalmente reconhecido pelo Ministério da Educação. Só que, diferente de outras áreas como medicina ou engenharia, não existe um conselho profissional que regulamente o exercício da profissão. O que isso quer dizer na prática? Que a autoridade e o reconhecimento de um teólogo não vem de um registro, de uma carteirinha.
vem da credibilidade que essa pessoa constrói. Uma credibilidade que se baseia na qualidade do trabalho acadêmico, na integridade ética e na coerência espiritual. E os desafios dessa jornada são enormes. Pensa na responsabilidade que é lidar com ideias que podem transformar vidas, seja para o bem ou para o mal. Tem a tarefa super complexa de comunicar a fé num mundo com tantas visões diferentes. E, acima de tudo, a necessidade de ser humilde, de reconhecer que o nosso conhecimento sempre vai ser limitado diante do mistério das coisas. Bom, chegando aqui no finalzinho da nossa análise, a gente consegue juntar todas as peças e ter uma visão bem mais clara do papel essencial do teólogo no mundo de hoje. A essência de tudo que a gente conversou pode ser resumida nesta frase: o teólogo serve à igreja, contribui para a sociedade e ajuda a humanidade a pensar a fé de modo responsável, ético e transformador. Repara só nessa tripla dimensão: um serviço para dentro da comunidade de fé, uma contribuição para fora, para o bem de todo mundo e um convite universal para uma reflexão mais profunda. E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Numa época de informação instantânea, de respostas que vêm em segundos, muitas vezes superficiais, qual é o verdadeiro valor de parar para refletir profundamente sobre a fé, sobre o sentido da vida, sobre a nossa responsabilidade no mundo? Talvez hoje esse valor seja maior do que nunca.